Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo a psicóloga e terapeuta Marisa Mello, com o tema Crenças, quanto elas influenciam nosso comportamento. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá, meus amigos da Rádio Fraternal. Estamos aqui com um tema muito importante, sobre crenças, o quanto elas influenciam os nossos comportamentos. Será que todas as crenças são ruins? Como elas surgem? De que maneira a gente pode repeli-las quando elas são crenças estagnantes que nos prejudicam a alavancar a nossa vida? E é isso que a gente vai falar hoje. As crenças, biologicamente falando, elas são os emaranhados de neurônios carregados de energia, mielinizados, com grande carga emocional que acaba impactando numa monoideia. E geralmente elas surgem desde do útero da mãe, né, no ventre, até os 7 anos elas se afirmam. Porque a criança não tem aquele aparelho psíquico que possa induzir a crítica ou falar isso não tem nada a ver. Então elas viram verdades absolutas, porque é o modo operante como aquela criança foi criada. E muitas vezes influenciada pelos primeiros significativos, porque a nossa família influenciam desde cedo. E muitas vezes nós repetimos as crenças, os padrões de pensamento dos nossos pais, das nossas gerações. E isso vai trazendo com que a criança perceba o mundo dessa maneira e vira a verdade absoluta. E, de alguma maneira, existem 2 tipos de crença, né? As positivas, as fortalecedoras, e as negativas, as estagnantes, as que vão criando em nós um modo operante de que talvez a gente tenha menos valia, dependendo de como nós avaliamos a experiência, né? Construímos a experiência que passamos, como interpretamos no fundo. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, imagina uma sala de aula e a professora que desconhece que a fala dela é potencializadora ou um potencial negativo, ela chega para as crianças que estão entregando os trabalhos no final da aula que ela pediu, e ela chega para o Joãozinho e fala, que entregou por último, e ela fala para ele: você não tem jeito, hein, Joãozinho? Sempre entrega por último. É sempre assim, você não muda. E a criança, aliado com se os amigos derem risada dessa fala, aquilo vai criando uma verdade absoluta, percebe? E aí a criança vai transferir essa que virou uma crença, essa verdade absoluta, que ele não vale nada, que ele não tem jeito, que ele não é uma pessoa proativa, que ele é um zero à esquerda. Olha o poder da crença, gente. Olha o poder da crença, porque a criança não tem um aparelho psíquico que possa combater isso. E para ela vira uma verdade absoluta, porque a professora numa sala de aula, ela é o referencial, assim como os nossos pais. Os nossos pais, por exemplo, às vezes, é sem querer que a pessoa vai falando, seu vagabundo, sem querer, às vezes sem perceber, sem ter esse controle emocional, e a pessoa vai virar o quê? Não é que a profecia autorrealizadora, é o sistema de crença que o aparelho mental conduziu ela, naquela forte impacto emocional. O que acontece, né? A gente tem estudado muito o aparelho mental nesse sentido. O aparelho mental, a mente, ela economiza energia. Então, associações de ideias são bainhas de mielinas e axiônios, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas aquilo vira um caminho de um referencial. E como ele economiza energia, aquele caminho está com forte carga energética mielinizada e aquilo fica como uma monoideia. Então, por exemplo, pessoas em depressão, elas estão
com essas crenças negativas. Ai, a vida, ai, eu não sou feliz, ai, eu não nasci para ser feliz. Por exemplo, crenças profissionais. Ai, o mercado não adere à minha profissão. Isso é uma crença. Na área, por exemplo, financeira, religiosa, né, que muitas vezes a gente já viu essa fala, é mais fácil, né? Quem já não viu ouviu essa fala? É mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico no reino dos céus. Aquilo vai crescendo, né? E aquilo vai se tornando uma verdade, mal deturpada, lógico, não preparada para isso. E aí a gente vai formando esses padrões de crenças no modo operante do nosso comportamento. E muitas vezes, essa é uma visão biológica que eu falei, e na visão comportamental, as crenças não são nada mais do que os nossos porquês. Por que eu ajo de determinada maneira? A gente inconsciente, a gente vai repetindo padrões mentais. E numa visão sistêmica, que eu já falei aqui, que eu trabalho bastante, né, a visão da constelação familiar, da teoria do Bert Hellinger, a gente vai reproduzindo comportamentos transgeracionais, dos nossos pais até 8 gerações. Comportamentos que a gente nem dá conta de quem seja, a gente vai reproduzindo energeticamente. A gente tem que ampliar o nosso conceito. Então, a importância de entender os padrões mentais do comportamento que você tem. Quando a crença é fortalecedora, que te fala assim, a criança cresce e fala, você é maravilhosa. Quando a criança cresce nesse meio que te favorece, que te incentiva, a gente não precisa nem questionar, porque a criança vai se tornando ali um mote muito grande, né? A motivação é intrínseca nessa criança. Ela vai crescendo com real possibilidade de se tornar uma pessoa que realmente ela seja próspera. Mas quando você está numa família que não tem consciência disso, de que uma fala pode trazer graves consequências, e muitas vezes o nível de violência, por exemplo, os traumas, né? Nem todos os traumas viram traumatização, mas tem alguns traumas que marcam. E às vezes a pessoa vai reproduzindo. Como é que as crenças surgem? Elas surgem, primeiro, de duas maneiras. Elas surgem de um alto impacto emocional, tá? E por repetições. De tanto que a mãe ouviu falar, por exemplo, pobre é assim mesmo, a gente que nasce pobre não tem chance de enriquecer, ou então, esse trabalho teu não dá dinheiro, ou tantos tipos de crenças, né, que são até os ditados populares, né, e a gente vai sem crítica e vai reproduzindo esse valor comportamental, por isso que é por repetição. Por exemplo, os atavismos também, né? Eu vou citar um caso aqui bem interessante, de uma família que cozinhava tirando a cauda do peixe. A mãe cozinhava assim, até o marido passou a cozinhar assim, a avó também. E uma vez a neta chegou para a avó e falou, vó, por que você tira o rabo do peixe, né? A cauda do peixe? Minha mãe fazia assim, e é assim que tem que ser. Aí ela foi e comprou uma panela maior. É que a panela não cabia, percebe? Da onde vem o sistema de crença? Então vai repetindo esses atavismos de mãe para filho, de pai para filho, de gerações em gerações, e sem questionar. Então, por exemplo, alguns ditados assim, ruim com ele, pior sem ele, mulher separada não dá em nada, sabe, algumas coisas que vai virando fortes crendices, fortes emoções internas que viram verdades absolutas e a pessoa não questiona. Agora, como superar, gente? Esse é o grande desafio, né? Como superar as crenças estagnantes que te brecam para você alavancar
melhores condições, né? E prosperar e trazer menos sofrimento, mais equilíbrio para a tua vida. Como a gente supera? Primeiro, identificando, olha que interessante, identificando o teu padrão de crença, né? Será que isso é verdade? Colocando as evidências nessas crenças estagnantes. Vou dar um exemplo, né? Então, primeiro você vê o padrão, segundo você coloca essas evidências, questiona mesmo, né? Questiona como surgem essas evidências utilizando a razão dessas crenças. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Papai Noel. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Papai Noel. Quando a gente é criança, a gente gosta de acreditar no Papai Noel. Né? Até é mágico, né? Até bom que você acredite, né? Só que o irmãozinho de 8 anos chega pro garoto de 6, que ainda acredita em Papai Noel, e fala, tudo mentira. Ele não fala, que nada, imagina, lógico que Papai Noel, ele traz presente para mim, sempre trouxe. E aí ele vai ficando com aquela sementinha, será que não é verdade? Ele vai ficando com isso, né? Vai trazendo evidências, percebe? Dentro dessa crença estagnante. E aí ele percebe que, poxa vida, não tem neve aqui no Brasil. Não vejo trenó nenhum, muito menos rena. E aí ele vai trazendo, como é que o Papai Noel consegue entregar os presentes para todas as crianças do mundo na mesma hora? E aí tem. E aí ele fica colocando essas evidências dentro da sua razão, dentro de um campo mental, trazendo questionamento a isso. Até que um dia ele vê o papel de presente comprado pelo papai. E aí e com o tempo, gente, a gente desfaz aquela crença que estava ali na nossa mente, no nosso cérebro, ele é dissolvido e hoje está tudo bem a gente não acreditar em Papai Noel. Que as crianças não nos ouçam. Mas assim, vocês percebem o quanto que é influenciado o nosso comportamento por isso? E muitas vezes essas crenças oriundas de traumas, de exposição, que nem aquela do Joãozinho que eu citei da sala de aula, quando as crianças no entorno começa a fazer o bullying, né? Potencializa aquele trauma, tirando, levou, né? E isso é muito normal. Só que a criança vai ficando retraída, percebe? Vai ficando retraída, e aí e quando ela cresce, não vai ter mais a situação exposta, mas ela pode estar muito provavelmente com dificuldade de se expor, de se falar em público, de ter fobia social. A gente tem que detectar de onde vem a origem de tudo isso. E muitas vezes é nas crenças. Né? É interessante, né? Porque os pais, eles vão sendo... quando a gente nasce, a gente vai sendo delimitado pelos padrões dos pais. Né? E isso é bom, pondo limites, isso não é ruim, é muito pelo contrário. É o cuidado. Né? Os pais são os cuidadores, né? As grandes referências, os grandes exemplos. Mas quando eles são, por exemplo, medrosos, colocam medo nas crianças, não potencializa as habilidades que elas possuem, ou não favorece, não incentiva, a criança vai perdendo o grande potencial. Né? Então, a gente trabalhou aqui, a gente falou bastante dessas questões da crença. Se você procurar no dicionário, crença é aquela fé, né? Aquela fé fervorosa em alguém ou alguma coisa, alguma pessoa, com convicções firmes. E aí a gente entra no campo doutrinário, né? Que Kardec fala. A fé raciocinada é aquela que vai trazendo, no fundo ela fala assim, né? É aquela que pode encarar a razão face a face
em todas as épocas da humanidade, né? Kardec, logo no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa frase célebre dele. E o que ele vai falando, até ele fala, se diante da doutrina tiver a ciência se modernizar, fique com a ciência. Então a gente tem que abrir os nossos olhares, sabe? Ampliar a nossa visão. É isso que vai fazer com que a gente elabore, ressignifique as crenças estagnantes. Eu comentei aqui, eu tenho um programa de conexão mente-corpo e a gente vem trabalhando no Instagram. A gente vem trabalhando o que você quer fazer, quais os planos, né? Desde o começo do ano. Faz a listinha das metas de 2023. A gente vem trabalhando esses conteúdos. E eu trouxe uma coisa muito importante que vai ao encontro sobre esse tema crença. É você acreditar, olha só, uma fé inabalável no teu potencial, aliado a um esforço extraordinário. Olha que importante isso, né? Para você atingir a meta daquele checklist que você quer realizar. Isso vem para você debater essas crenças estagnantes. Lógico que tudo isso é um processo, né, da noite para o dia. Tem pessoas, por exemplo, pessoas com depressão, que a monoideia, o padrão vibratório das crenças negativas, né, do vitimismo, que também é uma crença, ela tem potencial. Todos nós temos potencial de aprendizado, todos nós temos potencial para sermos felizes, todos nós temos a centelha divina que brilha aqui dentro. Percebe? Então a gente tem que trabalhar, trazer luz a essa consciência, não deixar as pessoas nos trazerem, sabe, para baixo, desqualificando, enterrando talentos, que nem Jesus falava. Então nós precisamos trazer primeiro luz a essa visão, né? Ampliar a visão que nós temos a centelha divina. Esse, a meu ver, é o maior desafio para quando você enfrenta as crenças estagnantes. Ninguém pode cercear o teu poder de crescer. Ninguém. E muitas vezes, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, a pessoa que oscila o humor, ela encontra crenças, aquele emaranhamento que eu falei da monoideia, né, quimicamente falando, trazendo a analogia da biologia, né, que são as sinapses mielinizadas com forte impacto emocional, ela fica na mania, ela fica na depressão, são caminhos que o cérebro vão achando para ficar na zona de conforto, por sinal nada confortável. Lógico que aqui exige tratamento, não estou falando que o sistema de crença transformou ela num transtorno afetivo bipolar, ela é muito mais complexo do que isso, mas potencializa, pode ter certeza que potencializa. As crenças estagnantes, elas precisam ser debatidas, precisam ser enfrentadas. Tem pessoas que buscam ajuda no profissional, isso é muito importante, mas também tem pessoas que conversam com amigos, eu tenho uma visão da vida, aí o outro vai ampliando a consciência. A gente só consegue mudar o que a gente conhece. Por isso que é importante falar desses conteúdos, percebe? E quando Kardec fala da fé raciocinada, aquilo que encara a razão face a face, né? Durante anos, durante toda a eternidade, é isso, a gente ampliar a nossa visão. A gente precisa se modernizar nesse sentido, acompanhar o ritmo. Não, eu sou conservador. Tudo bem, padrões morais a gente não está discutindo aqui. A gente tem que ampliar, muitas vezes, questões de preconceitos. Não é porque agia isso em determinada época que agora, né, nós estamos crescendo, as crianças estão numa outra época da vida. Elas não exigem só porque não. Mas por que é feito? Por que não? Não, eles não aceitam isso. A informação está de todos os lados. Hoje nós precisamos trabalhar sentimentos, falar de amor, falar que eu me preocupo, conectar uns aos outros. Não é só delegar para a escola
a educação, porque também vão criando outros sistemas de crença, percebe? A gente falou dos 7 anos, mas, por exemplo, chega na adolescência, ela ressignifica os mitos primários. E aí ela busca uma turma que a compreenda, que é a adolescência, todos nós já passamos por essa. Então, a criança ferida ali na infância vai ressignificar numa turma a qual ela está envolvida. Então, que tenham bons exemplos dentro de casa, que tenhamos bons referenciais para esse ressignificar. Mas e quando a criança é uma criança ferida? Hoje, adulto que somos, nós precisamos rematernar essa criança. Agora está tudo bem. Eu vejo muito adultos repetindo padrões diante de crenças que para elas se tornaram verdades absolutas. Então, a gente é como se fosse um núcleo que a gente precisa, alfinetar. A monoideia é essa. A gente faz isso. Então, primeiro passo, observe teus padrões de crença. Observe por onde anda em vários setores da sua vida. Por exemplo, na área conjugal, ruim com ela, pior sem ela, ou ruim com ele, pior sem ele. Não, você pode ser feliz. Eu nasci para ser, não para ser feliz. Não, todos nós nascemos para ser felizes. São padrões de crença, gente. Os ditos populares enraizam muitas crenças em nós, né? E a própria cultura, né, dependendo daquele tempo, espaço, né, do local, vai formando padrões de crenças estagnantes. Né? Não que eu não seja favorável ao conservadorismo, não estou discutindo isso, mas nós precisamos... por exemplo, é de pequeno que se torce o pepino. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase? Será que a gente precisa torcer o pepino mesmo? Será que a gente precisa bater na criança? Isso é uma educação retrógrada. Hoje a gente tem que conversar. A informação está a todo lado, a gente precisa conectar. E é comprovado que as crianças, por exemplo, nós estamos perdendo esse sentido da humanidade. Né? A vozinha pediu para que os netos da família viessem visitá-la porque ela estava muito sozinha. Chegou lá, tem uma foto, né? Esses posts que a gente coloca nas redes sociais, estava todo mundo assim, a vozinha ali, ó. Toda a família. Isso vira um modo operantes. Né? É uma crença? Não deixa de ser um modo operantes. Para que eu vou ficar falando com a avó? A mesma coisa sempre. Não tem assunto. Está sempre no passado. É um modo operantes. E essa conexão, percebe? A gente precisa ampliar isso. Precisamos ampliar para não perdermos a nossa humanidade, desenvolver a espiritualidade. Isso é muito importante, senão nós viraremos seres máquinas. E, por incrível que pareça, estudos apontam que as crianças, quando a mãe, por exemplo, né, não estou falando, mas assim, os pais não têm disponibilidade de ficar com elas, então, para elas ficarem quietas, entregam o iPad, né? O iPad, a telinha, e as crianças ficam ali. As crianças que estão criando novos canais de comunicação, está criando aqueles estímulos que ela só recebe e não interage. E aí cria-se o déficit de atenção. Por que será? Porque qualquer estímulo para o outro tem que ser muito mais proveitoso do que aquela tela, percebe? E a gente consegue ter atenção, tem que ter atenção para que isso não aconteça perversamente, né? Assim, porque é perverso, né? Você criar uma criança dentro de uma tela, criança mesmo, da primeira infância. Então a gente tem que ter esse olhar mais humano para as relações pessoais, né? Conversar, falar de sentimentos, criar novos hábitos, trazer essa consciência, tudo isso. Perguntar como é que foi. Tem gente que não percebe o rosto do outro, se ele está triste ou se está alegre, e convive com ele em ambientes de trabalho, em todas as partes onde a gente convive, principalmente na família, né, que a doutrina fala, que é o caldinho do nosso laboratório para o crescimento espiritual, aquele parente difícil. Então, quando a gente fala o sistema de crença, gente, é isso que eu quero trazer.
o quanto que elas influenciam o nosso comportamento, o nosso modo operandi. Eu trouxe uma visão ampla disso para a gente questionar isso. As crenças potencializadoras, né? Quando você fala, não, filho, você vai ser tudo que você quiser ser, porque você é brilhante. Né? Um elogio potencializa o sistema de crença da criança. Para ela vai ser, não, assim, ela vai ter muito mais potencial do que aquele que falou que ele não tem jeito. Então, o quanto que a gente pode ampliar, né, e poder transformar essa sociedade, pelo menos fazendo a nossa parte no entorno que a gente convive, dos nossos pares, né, da nossa sociedade, nas comunidades, mesmo nas instituições religiosas. Não é isso, meus amores, é isso que eu queria trazer. Percebam os padrões de crença, né? A fé raciocinada, a fé que não apague a tua centelha divina, né? E eu acho que a gente já concluiu aqui a parte maior que a gente quis trazer, a importância da gente trazer esses padrões de crença. Eu quero falar do meu canal do YouTube, né? Se vocês puderem, entra lá, é Marisa Mello Psi, tudo junto. São as lives do Instagram que eu estou colocando lá. Quero trazer esses conteúdos mais para as pessoas. São sempre conteúdos da psicologia e de qualidade de vida, e de observar esse mundo fenomênico maravilhoso, trazer a nossa centelha divina e o nosso potencial, para que a gente possa viver com mais qualidade de vida. Então é isso. Um beijo muito grande em cada um de vocês e até a próxima oportunidade. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.